Graça e paz, boa tarde. Aqui é a Thalita. Vamos para mais uma semana de devocional. Vamos começar a nossa segunda-feira, já buscando o Senhor, ouvir algo do coração de Deus, eu creio, para a gente, e algo que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar e conversar um pouquinho essa semana. É sobre intimidade com Deus. É um tema muito falado por aí, né, mas pouco compreendido. E a minha oração e o meu desejo é que o Senhor me use, é que a palavra dele vá de encontro com cada coração e venha trazer, né, frutos para a glória de Deus. E trazendo o significado da palavra intimidade, fui buscar e ela tem alguns tópicos, né, 2 de significado. E assim, eu peguei os 2 primeiros, que eu acho que é o que mais, acho que é o que melhor define e tem a ver até com o que a gente vai falar aqui hoje. Então, intimidade é uma relação muito próxima, uma amizade íntima, familiaridade ou a vida doméstica, cotidiana. E muito interessante falar sobre isso, né, essa vida doméstica cotidiana, porque é aquilo que a gente faz no dia a dia, é aquilo que faz parte da gente, está inserido na nossa rotina, é a vida familiar, seja ela, né, com marido, filhos, só marido ou com os pais, enfim, seja lá com quem for, você tem uma rotina e um cotidiano, você convive com pessoas, né. Então, querendo ou não, você convive com alguém, mas isso não te torna íntimo, ao menos, como eu falei, que seja o seu marido, o seu filho, os seus pais, mas, o nível de intimidade que você vai ter com essa pessoa também depende de você. Mas pensando em intimidade, que me vem, assim, a primeira coisa, a intimidade ela é algo que ela não é automática, né, você conhece uma pessoa e você não é íntima dela. A intimidade é algo que nós desenvolvemos à medida com que a gente vai se relacionando com aquela pessoa. Então, por exemplo, numa relação de casamento, eu namorei 2 anos o Cauê, então eu não o conhecia, eu conheci, fui, né, a gente foi namorando e aí passei a ter até um nível de intimidade com ele, até onde o nível de namoro permitia essa intimidade, né. Assim, de eu conhecer a vida dele, sua família, etcétera. Mas depois que eu casei, aí já é um outro nível de intimidade, porque você vai conviver com essa pessoa diariamente, vai dormir, vai acordar com ela, você vai começar a ver as manias, enfim. Então, à medida com que você vai se relacionando, você vai sendo íntimo. Isso é no trabalho, por exemplo, você começa a trabalhar ou chega alguém novo no seu trabalho, você não, logo de cara não é íntimo daquela pessoa. Então, à medida que vai conversando e vai, tem gente que é mais fechada, então você não vai conseguir se aprofundar muito, então é um nível de intimidade raso. Tem gente que já tem facilidade em se abrir, em se expor, né, algumas coisas da sua vida, e aí é uma medida de intimidade diferente. E em qualquer relacionamento, é assim que funciona, né, a questão de intimidade. E você conviver com a pessoa, de novo, não significa que você é íntima dela, né. E aí a intimidade mesmo, né, ela exige o quê? Uma confiança, porque você vai se relacionar com aquela pessoa e você precisa confiar nela, né, para dividir as coisas, para ela participar da sua vida. Então é uma confiança mútua. Outra coisa, outra característica, né, é a entrega. Por quê? Porque você, como eu falei, se você é uma pessoa fechada, que não se abre, é muito difícil você ter intimidade. Você vai ter intimidade com uma outra pessoa e olhe lá. Porque, querendo ou não, você precisa se entregar
né? No sentido de se abrir, de confiar, de compartilhar algumas coisas. Isso é uma entrega, uma troca de experiências. Isso vai gerando intimidade. A gente não consegue ser íntimo de uma pessoa que a gente não conversa, que a gente não convive, que a gente não troca, né, meia palavra, não tem como. E até assim, contextualizando, e é algo que eu queria dividir aqui com vocês hoje. Hoje é algo íntimo meu, né? Estão vendo aqui o horário que eu tô mandando meu devocional. Normalmente a gente gosta de mandar de manhã, mas hoje eu não consegui. Já tem 3 noites que eu dormi bem pouco, porque o Ben estava doente, vocês sabem. Aí essa noite o Joaquim dormiu super mal, porque tá nascendo um dentinho, ele tá sentindo dor. E aí é aquilo, você fica acordando o tempo inteiro, a criança chora, tal. Então assim, irmãs, era pro celular ter tocou normalmente cedo, né? Mas eu não conseguia levantar da cama. Fui levantar 1 hora depois do que eu sempre levanto, né? Do proposto aí. E isso já bagunça toda a nossa rotina. E aí, isso, por que que eu tô compartilhando isso também? Porque isso é algo íntimo meu, que eu não precisaria expor aqui, mas até para mostrar para vocês que nós não somos perfeitas. Eu e a Dai, a gente tem uma rotina puxada, assim como eu sei que todas aqui do nosso grupo, né, fazem muitas coisas, trabalham fora, tem filho, tem marido, ou mora com os pais, enfim, mas todo mundo tem uma rotina puxada. E tudo bem, né? Por exemplo, hoje eu não consegui mandar o devocional de manhã, tá tudo bem. O importante é eu saber que eu tenho essa responsabilidade e preciso desse meu tempo com Deus até para conseguir, né, voltar para o eixo e seguir o dia e a vida. Então, assim, não importa o horário, né? Muito a gente ouve aí de, você começa o seu dia orando, fazendo o devocional. Gente, isso é maravilhoso, eu falo por experiência própria. Mas nem sempre as coisas vão sair como a gente gostaria, né? E a gente tem essa coisa de querer controlar tudo. E eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito forte a ser controladora. E se eu não cuidar, isso me afeta, isso me faz mal, por exemplo, um dia que começou assim, todo perdido, isso já me geraria um estresse, então a minha casa já ia ficar aquela bagunça, porque as crianças sentem, elas percebem o ambiente que elas estão, e aí ficaria tudo atropelado. Então, é você ser sábia, né? De olhar e falar assim, não, amém, à tarde eu vou parar, vou estar sozinha, eu vou parar e vou fazer isso. Então, de novo, é algo íntimo que eu estou compartilhando aqui e para mostrar e contextualizar também nesse sentido. Nós não somos perfeitas e o Senhor, ele super entende isso. O importante é a nossa busca, a nossa sabedoria e sensibilidade para entender os momentos que a gente está vivendo e não só perder, né? Não perder a essência, não perder o que é principal. Mas voltando aqui para a nossa palavra, para o nosso devocional de hoje. Com Deus, irmãs, não é diferente essa questão de intimidade. Assim como eu comecei dizendo que a gente só tem intimidade com quem a gente convive, com quem a gente conversa, com quem a gente troca experiências, com o Senhor não é diferente, né? A gente precisa buscar, a gente precisa buscá-lo, a gente precisa conversar com ele, que é a oração, né? Até coloquei aqui em verso, porque muitas vezes fala, você precisa orar. Aí tem gente que fala, mas o que é orar? Né? E orar é conversar com o Senhor, é, sabe, ser sincera com Ele mesmo, de falar aquilo que está no seu coração e tá te incomodando, e tá doendo, e tá machucando, ou você não tá entendendo. Buscar conhecê-lo cada vez mais. E como que a gente conhece o Senhor? Se relacionando com Ele. Tá bom, Thalita, mas como? Através da oração, que é, né, a conversa, e a Bíblia. Aí até trazendo outro exemplo agora para vocês que eu lembrei. Quinta-feira eu precisei sair para resolver uma coisa lá um pouquinho distante da minha casa. E eu tinha feito meu devocional de manhã, mas enfim, eu estava precisando falar mais com o Senhor.
E eu entrei no carro e eu falei: "Jesus, senta aqui do meu lado, vamos comigo". E, irmãs, eu fui conversando com o Senhor no caminho, e foi tão bom, sabe? É mais ou menos aquela coisa, é como se eu tivesse visualizado mesmo aquela situação, né? Eu falei: "Jesus, senta aqui do meu lado no carro, no banco da frente, vamos conversando". E eu fui abrindo meu coração para o Senhor, e eu fui falando, e depois coloquei um louvor. E quando eu voltei, eu estava diferente. Até o Cauê perguntou: "E aí, como é que foi?" Eu falei: "Ai, foi tão bom. Jesus foi comigo", fui conversando com ele, o Cauê deu risada. Eu falei: "É verdade". Então, assim, é convidá-lo mesmo para fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. Eu sei, e eu falo por experiência, que assim, muitas vezes a gente não consegue parar, dobrar nosso joelho, orar, pegar a Bíblia, ler, anotar numa agenda. E quando a gente consegue, isso é tão maravilhoso. Mas, irmãs, não deixe que isso se torne algo religioso, sabe? Que você acha que Deus só vai te ouvir se você fizer dessa maneira. Não. Quantas vezes eu converso com Deus tomando banho à noite, que é a hora que eu paro, e eu tô tão exausta, tão cansada. E ali no banho eu vou chorando e eu vou lá louvando, agradecendo e falando com Ele. Então, assim, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele está em todos os lugares, né? Nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente. Então, até mesmo nas nossas lágrimas, que o Espírito Santo colhe, Ele recebe, entende a nossa oração, porque o Espírito traduz. Então, para você ser íntima de Deus, é isso, é uma troca, é uma entrega, uma confiança, sabe? Sem limites. A intimidade, ela é também conhecer o outro com propriedade, né? Como eu citei aqui, por exemplo, do marido. O marido acho que a gente não consegue ter um nível mais profundo de intimidade do que com os nossos maridos. Então, a gente conhece eles tão bem, a gente sabe o que eles gostam de comer, a gente sabe aquilo que vai irritar eles, a gente sabe a maneira muitas vezes que eles vão até reagir já numa determinada situação. Enfim, eu creio que com o Senhor a gente consegue ter esse nível de intimidade, né? De conhecê-lo, de ouvi-lo. E assim, a nossa alma, ela anseia por essa presença, né? A Day até falou na quinta-feira passada no culto que todo ser humano, a gente ouve muito isso, né? Tem um vazio, e esse vazio só se completa com a presença de Deus, e é isso mesmo, né? Por mais que a gente tenha condições de viajar, comprar tudo que é de melhor, morar numa ótima casa, que a gente viva bem, que você fale, nossa, mas eu tenho saúde, eu não tenho problema, mas mesmo assim, se você parar e olhar para dentro de você, você vai ver que existe um vazio, existe algo aí que ainda não faz sentido, e eu falo com absoluta certeza, é o lugar da presença de Deus, que Ele, somente Ele pode ocupar e preencher esse lugar. E falando sobre isso, eu quero compartilhar com vocês um versículo só que fala sobre isso, que é o Salmos 63, verso 1. É um salmo de Davi. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Nós, seres humanos, nós ansiamos por esse algo a mais, como eu falei, esse espaço que nada preenche. É algo além da superficialidade da vida cotidiana, ou seja, tudo aquilo que nós temos não preenche, porque é algo que está acima disso, né? E aqui Davi coloca muito bem: todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água, porque é assim que nós ficamos sem a presença do nosso Deus. E hoje nós vemos tantas relações superficiais, né? Acho que a tecnologia ela trouxe isso, algo de ruim, porque a gente conversa com tantas pessoas e isso traz uma vã ilusão de que nós somos íntimos dessas pessoas, mas nós não somos, né? Você pode aí olhar e falar: nossa, eu tenho não sei quantos contatos aqui no meu WhatsApp, mas você é íntima de todas elas? Com certeza não. E muitas vezes a gente atribui e faz isso com Deus, né? Você acha que
só de ouvir de repente esse áudio de devocional, você já está conhecendo o Senhor, ou ouvir uma ministração pelo YouTube, um louvor. Isso com certeza atrai a presença de Deus, nos leva para mais perto dele, mas isso não nos faz íntimos dele. A intimidade vem com caminhar junto, com andar. E esse desejo é a busca que nós precisamos, né, por Deus, pela presença dele, em conhecer, em andar com ele. Aqui o salmista, né, ele fala, compara a sua sede espiritual a uma busca desesperada por água, como uma terra seca. E é isso que nós somos. Novamente, sem a presença de Deus é assim que nós somos. E o nosso corpo físico, ele precisa de água para sobreviver, né? A gente ouve muito, olha, você tem que tomar 3 litros de água por dia. Isso é né, um mundo ideal. E assim é com a nossa alma também. Ela precisa ser alimentada por essa água que é a presença de Deus, é a palavra de Deus, né? E o nosso, assim como o nosso corpo precisa da água, eu creio que a nossa alma, ela busca essa conexão profunda com, com alguma coisa, mas na verdade é pela presença do nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. E só quando a gente se preenche, a gente vai até Ele que a gente vai se saciar. Então, meu desejo, mulher, é que você reconheça e se renda a esse desejo de intimidade com Deus, porque eu creio que a sua alma já está pedindo, a sua alma está ansiando por isso. Então, se renda, busque. Às vezes, como eu já citei aqui, né, agora no começo, compartilhar algo íntimo com vocês, a gente se sente sobrecarregada, as demandas do dia a dia, elas são grandes, né, e repetitivas, mas às vezes por conta disso a gente acaba deixando de lado essa busca em conhecer aquele que nos criou e nos chamou para participarmos da sua boa obra. Então, o desejo de buscar a presença de Deus, ele existe e a gente já reconheceu. A gente só precisa agora priorizar isso, dar o primeiro passo na jornada rumo à intimidade mais profunda com o Senhor. E isso depende de nós, irmãs, de cada uma de nós. O Senhor está disponível, mas depende da gente ir até Ele, né? Depende de nós parar de literalmente negligenciar essa busca pela presença dEle. E não deixar que as preocupações cotidianas nos sufoquem e façam a gente se perder nas prioridades, né? Porque muitas vezes é o que acontece. Então, que diariamente você possa buscar o Senhor, buscar a satisfação verdadeira, né? Ao estar mais próximo dele, conhecê-lo, conhecer qual é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãs? Para que você reconheça a voz de Deus, que você vá até Ele, que você se derrame aos pés dele, assim como Maria, né? Quando Jesus foi na casa delas e Marta ficou lá com seus afazeres e Maria foi lá, se literalmente, é, né? Ali aos pés de Jesus e ouvindo. Olha que, imagina que lindo isso, né? Aquela oportunidade. E às vezes nós perdemos uma única oportunidade de estar aos pés do Senhor. Então, que você priorize isso. Amém? Eu vou compartilhar aqui até um louvor com vocês que fala sobre exatamente isso, tá? Deus te abençoe. Nós vamos orar agora. Pai querido, santo e poderoso, Deus, o Senhor conhece cada uma dessas mulheres que estão ouvindo este áudio. Eu creio, Deus, que o Senhor, Ele é santo, que o Senhor é bendito, o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus que nos conhece profundamente, Pai. E o Senhor sabe aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos, ó Deus, é aprender. E a tua palavra, ela é viva e eficaz. E a minha oração é que, Deus amado, essa palavra vá de encontro com cada uma de nós, Deus, e surta o efeito para qual o Senhor a enviou. Paizinho, como uma espada mesmo, porque é isso que a tua palavra é. Que ela venha, Senhor amado, nos cortar, que ela venha nos trazer esperança, que ela venha nos encorajar, Pai, a te buscar.
buscar em te conhecer, buscar, ó Deus, em ser íntimas do Senhor e ouvir os teus comandos e obedecer, sermos filhas, ó Pai, obedientes àquilo que o Senhor tem requerido a nós. Deus, que todos os sofismas, mentiras, que todo orgulho, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes nós falamos, isso é meu, é desse jeito, eu não mudo, não, que caia por terra agora. Quebranta, Senhor, cada coração, para que o nosso desejo seja mesmo, ó Deus, de te adorar, de viver uma vida de santidade, de obediência, aquilo que o Senhor tem nos pedido há tempos. Ó Senhor, nos ajude, Pai, por favor. Vem com o teu reino, vem com a tua presença em nós. Quebra, Senhor amado, os argumentos do diabo na nossa mente, quebra o engano, a mentira. Tira, Senhor amado, tudo que não vem de ti, que nos atrapalha, Senhor, de te ouvir, tudo que nos sufoca. Senhor, que os nossos olhos estejam fitos em ti. Em nome de Jesus, tira todo barulho, Senhor, toda confusão na mente, no coração. Aquieta a nossa alma, Senhor, e atraia-nos para a tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Deus nos abençoe nesse dia e nessa semana, irmãs. E a minha oração é que a gente possa ouvir testemunhos depois de ouvir sobre o que é intimidade com o Senhor, amém?